ouviu alguém falar sobre arquétipo no mundo dos cabelos naturais? Eu falo bastante, especificamente quando eu quero explicar a ação do Botox nos cachos. E quando eu digo cachos, eu estou falando em forma de apelido. Serve para onduladas e serve para crespas também. Beleza? E com o conteúdo de hoje eu quero te trazer uma informação valiosíssima que vai te ajudar a lidar com as emoções do seu cabelo. Por quê? Entender de arquétipos faz muito sentido para justificar aquele comportamento de desânimo com o resultado do cabelo seco. Muito comum entre onduladas e cacheadas e algumas crespas também, especialmente quando estão no processo pós-transição capilar e passando pela fase da aceitação. O que vai te ajudar a entender melhor o que está acontecendo na sua mente é saber da influência dos arquétipos, tanto na sua mentalidade quanto no seu físico mesmo. Hoje eu quero tentar falar mais do campo físico, mas vou te explicar brevemente ali o sentido do seu cabelo dentro do campo emocional. Bom, eu não sou da psicologia, mas eu estudo muito sobre e eu entendo e concordo plenamente quando se tem uma abordagem ali para explicar os sentimentos que o arquétipo promove, que os arquétipos promovem na gente. Por quê? Porque o nosso inconsciente, que é aquela área do nosso cérebro, da nossa mente, tá? Nosso cérebro não, mas da nossa mente, vamos supor que a nossa mente é dividida em duas coisas, né? Assim como o cérebro. Então, a mente consciente, ela vai ficar responsável pela lógica, né? Pela ação, pela aquela fase da vida que a gente julga todo mundo, entende as coisas, fala que isso é bom, que aquilo é mal, que não gosta, que gosta. Mas a parte que domina a criação da nossa vida é a parte das emoções, que está no subconsciente, tá? Que é a parte do sentimento. Por que eu estou explicando isso para falar de cabelo natural? Porque se você está sofrendo, você tem que saber pelo menos o básico do teu autoconhecimento. Senão você está perdida, você não consegue. Qualquer pessoa vai te ludibriar e te vender qualquer tipo de serviço com uma promessa milagrosa que você vai comprar e vai se frustrar. E isso eu levo tão a sério que qualquer pessoa que faça Botox comigo para alinhamento vai passar por uma entrevista durante o protocolo do teste de mechas, porque eu preciso entender o estado emocional da minha cliente, né? Estado de dia mesmo, como que eu recebo essa mulher para fazer uma transformação no cabelo dela. E uma coisa que eu notei muito comum é que cabelos naturais têm arquétipos visuais, certo? Mas eles também promovem uma emoção na dona do cabelo e na sociedade, que a gente chama de inconsciente coletivo. Ou seja, se você sozinha tem uma mente lógica e emocional, tu imagina uma sociedade com bilhões de pessoas, cada uma com a sua mente, com o seu emocional. E, cara, quem constrói o seu emocional é seu passado. Você sabia disso, né? Até os 7 anos ali de idade é o momento que a sua mente inconsciente vai ser moldada a partir das tuas experiências. Por isso que é muito comum a gente ouvir coisas como: eu fiz química desde a infância, minha mãe usava química no meu cabelo desde a infância, eu não conheço meu cabelo, eu lembro do trauma, eu lembro que era ruim, eu lembro que me machucava, eu lembro que dava bolhas, né? Ou seja, você como uma adulta, você está justificando, projetando o trauma na química, produto. Mas você, criança, não sabia que era produto. Você sabia que de repente era aquele dia que a sua mãe, a sua avó, seja lá quem for, um cabeleireiro, passou um negócio na sua cabeça que te machucava. Seu cérebro, sua mente, perdão, inconsciente, está gravando, armazenando essa informação. E ela está contigo aí até hoje. Por isso que quando se fala em químicas, em curvaturas, você que veio de um trauma não pensa em coisas excelentemente boas. Você pensa em coisa ruim. Aí vai e conversa com gente traumatizada também, só piora. Por isso que eu tô aqui como referência em Botox para cachos para te explicar o que ninguém te fala. Vai ter um monte de especialistas te falando: não faça, vai estragar seu cabelo. Ou outros falando: faça, vai salvar a sua vida. Mas ninguém te explica isso aqui.
Beleza? Então vem entender comigo, eu já espero que esse vídeo tenha conquistado o teu like aí, tá? Porque eu tô aqui te dando informação valiosa. Teu terapeuta vai gostar de mim, tenho certeza. Então vamos lá, se você tá passando pela transição, passou, tá numa fase ruim da tua vida, é normal que você esteja em crise de identidade, né? Porque até então tudo que você se conheceu no seu passado era uma coisa, e tu enfrentou uma transição capilar, uma transição de carreira, uma transição de um relacionamento, de religião, sei lá. Agora você é uma nova pessoa que você ainda não conhece. Então você está em crise de identidade. E quem manda na sua vida é a sua crença, né? E a sua crença é o que formula a sua identidade. Eu falo que a lei da vida é a lei da crença. O que você acredita é certo. Não importa se isso seja um problema. É o certo. É o que você acredita. Ah, eu acredito que meu cabelo é feio, que eu sou insuficiente, que eu sou terrível. É isso aí mesmo. Essa é a sua verdade. Ela não é a minha, mas ela é a sua. Quando você decide mudar de ideia, você entra em crise, porque desde então você só achou que a vida era ruim. Agora que você quer achar que a vida é boa, você precisa de novas experiências. Por isso que a transição de cabelo, ela é um convite para um autoconhecimento. Por quê? Porque até então você tinha uma experiência dentro do arquétipo do alisamento. E qual é o arquétipo do alisamento? No sentido comportamental do cabelo. É o cabelo que ele é para baixo, que ele é controlado, brilhoso, movimentado, prático, não é assim? Cresce rápido. Isso no lado luz, porque no lado sombra é excesso de retoque, cabelos afinados, cabelos que podem chegar ao dano, cabelos porosos que partem, que deixam, enfim. Cada queixa aqui é uma queixa, né? Cada cliente me conta uma coisa. Esse é o arquétipo sombrio do excesso de alisamento. E aqui, sem moralidade. Esse vídeo não é para você ficar, eu concordo ou discordo, é para você refletir. Mas se quiser discordar, comenta aqui nos comentários. E se quiser concordar, comenta também, que eu gosto de ver coisa boa, tá? Isso é o arquétipo do comportamento do cabelo alisado. Agora vamos falar do inconsciente coletivo. O que o inconsciente coletivo fala que é um cabelo alisado? Tem tantos elogios, né? As pessoas que têm as suas mentes inconscientes projetando as próprias emoções, quando te vê de um cabelo liso e de repente elas te olham e você não tem mais o cabelo liso, você fez uma transição, elas tomam aquele choque, né? Algumas te dão palpites e tal. Se você estiver muito segura de si mesma, se você já tiver aceitado, criado a sua identidade dentro do seu novo arquétipo, essas interferências do inconsciente coletivo não vai te pegar tanto. Você vai desenvolver uma autonomia sobre si mesmo e uma resistência, né, sobre opiniões alheias. Mas se você estiver em crise de identidade, vai interferir na sua jornada. Vai. Então, hoje, se você é uma mulher em crise, provavelmente qualquer pessoa que te olha diferente, você já vai achar que está julgando o seu cabelo. Isso acontece. Às vezes não é, mas o vale é o que a sua mente te conta, o que o seu divertidamente está te afirmando aí. Então, o que você precisa saber? Você precisa ativar o outro lado do seu arquétipo, porque você está no lado sombrio dele. E o lado sombrio, ele vai te trazer excessos extremos de coisas ruins. Por exemplo, isso significa que o seu cabelo é feio e errado? Claro que não. Não existe isso, né? Existe cabelo. Agora, a sociedade desde sempre foi treinada por um sistema oculto que ensinou que o nosso corpo errou na fabricação do nosso cabelo e pele e biotipo de corpo, especialmente nas mulheres. Então, esse sistema oculto convenceu todo mundo de que a gente deveria buscar um único fim. E, geração a geração, essa construção industrial foi moldada dentro desse tema e objetivo final. Quando a gente decidiu sair de lá, a gente achou que a gente estava levantando uma bandeira de liberdade. Porque, teoricamente, o cérebro pensa assim, bom, se eu estou presa aqui, eu paro de fazer isso, que no caso seria química, eu paro de fazer química, então logo, quando a minha transição acabar, eu estou livre. Uhul! E não é assim. Por quê? Você fez a transição capilar e você esbarrou na sua realidade. E aí você vem e se encontra e se depara com o comportamento do seu arquétipo natural.
E o seu cabelo natural não sabe desses padrões industriais, sociais, sistemáticos, ocultos, né? É cabelo crescendo. Então, você começa a ter um relacionamento onde o seu cabelo, especialmente ondulados e cacheados, eles ficam de um jeito seco. E quando você tá molhado, quando você molha e trata, eles ficam de outro jeito. Eu vou te mostrar aqui o caso de uma cliente que veio no salão essa semana. E aqui ela tem um cabelo seco, não de ressecado, seco de seco, né? Lava 2 vezes na semana, tem um cabelo mais denso. Ela é ondulada, cacheada, né? Sem nada, originalmente falando, parece que ela é cacheada, porosa, né? Cabelo poroso. Reclama muito de frizz, muito de volume. Ela falou, Denise, eu amo o meu cabelo, mas eu não consigo lidar, ele tem muito volume. Então ela fica com esse penteado todos os dias e faz umas tranças assim na nuca para o cabelo pelo menos sustentar o fator encolhimento, mas também para trazer a praticidade. Olha como é que o cérebro dela desenvolveu praticidade para ela, fazendo trança na nuca, deixando o resto meio preso, meio solto. Ela é professora, então ela tem uma rotina muito puxada. Por que uma mulher que ama o cabelo não consegue usar ele? Então, a gente tem ali o comportamento do arquétipo dela interferindo nessa realidade do mundo real. Existe um mundo ideal que a gente está caminhando para lá, mas ainda não chegamos. Estamos nesse avanço juntas. Por isso que eu estou aqui te dando essa informação. Então, o que aconteceu com essa cliente vai acontecer com cacheadas, vai acontecer com crespas. Eu diria até que com crespas, dependendo da textura ali, são os perfis de curvaturas que menos alteram o arquétipo. Não em todos os casos, eu jamais vou generalizar um cabelo brasileiro, eu não teria como, a menos que eu fosse doida, porque o cabelo brasileiro é o cabelo mais misto do mundo. Mas se eu fosse falar em medida de percepção em atendimento, as queixas das crespas são outros, tá? Tá relacionada a fator encolhimento, a porosidade, a ressecamento. Mas não essa questão de meu cabelo molhado é uma coisa e seco é outra. Geralmente eles se parecem molhado e seco. Não é uma alteração drástica, como acontece com onduladas, especificamente onduladas, mas também algumas cacheadas. Beleza? Então, por exemplo, a ondulada, ela tem um cabelo controlado ali na finalização, que puxa um certo desenho, uma certa maciez. Você não vê um frizz no cabelo ondulado. Muito provavelmente, ele se parece com um liso, depois que ele, ou melhor, ainda molhado, né? É muito característico, não é de todas as onduladas, mas acontece por exemplo, meu cabelo molhado é liso, né? E vai ficar com cacho por causa da transferência de arquétipo depois que ele seca, por causa dos altos estímulos que eu faço aqui na finalização. Mas, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui, ó. Essa mecha aqui é uma mecha que eu tenho um cabelo ali com um pulo de textura, né? O que é muito conhecido como efeito nuvem. Aqui eu já tinha começado a escovar o cabelo na raiz e dei uma pausa para mostrar esse fenômeno, que é muito comum nas clientes, tá? Que tem várias texturas, mais de uma, ou que elas têm pulos de texturas. Nesse caso, é uma cliente volumosa, ondulada, cacheada, mas tem muitos fios crespos acontecendo. E por que eu sei que é crespo e não outra textura? Porque o fio crespo, nesse caso aqui, não desenha para cacheado e ele pega o comportamento inteiro, a linha de raciocínio inteira. Só que o arquétipo do crespo é para o alto, não para baixo. Então, quem tem fio crespo não está relacionado ao cabelo que é poroso, está confundindo com crespo. A cliente pode usar essa fala, mas pra gente que é profissional, a gente tem que ter a percepção muito ativa ali. Por quê? Aqui nesse caso, não é porque o cabelo é poroso que eu vou falar que ele é crespo, não. Isso poderia ser entendido até como um ato pejorativo, um termo pejorativo. Aqui eu estou dizendo pela forma que ele interfere nesse volume, ou seja, ela não só tem volume pela quantidade de fios e pela densidade do cabelo, é porque ele quer bolear quando ele seca. Por isso que tem uma influência a mais na alteração de arquétipo dela. Aqui eu tenho um teste de mechas para o Botox
que eu pego uma mecha seca para você ver exatamente o que acontece ali, ó. Para você que não sabe, eu também dou curso, tá? Eu ensino tudo que uma pessoa precisa saber para não errar no cabelo de ninguém usando Botox, né? Especialmente um profissional, porque o meu curso é para eles. Mas se você quer fazer Botox no teu cabelo de forma segura, eu tenho um e-book que é para profissionais, mas qualquer pessoa pode aprender pelo e-book, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro link. Então aqui, nesse teste, você verifica aqui comigo, ó, que um lado do cabelo dela natural, além dele se comportar bem inchado e quase não ter a curvatura ali, obviamente porque as clientes chegam com o cabelo ainda não lavado, enfim, ele se comporta de um jeito e molhado é de outro. Claramente você vê que o molhado ele promete muito, seco ele promete outra coisa, só que esse é um teste de mecha já aprovado. Olha aqui o que é o cabelo depois do Botox e na hora de secar. Presta atenção que você que sofre com essa alteração de arquétipo, o molhado versus seco, você vai entender o que eu vou te falar aqui. Olha só que quando uma mulher reclama do cabelo seco, ela não deixa nem a gente pegar no cabelo desse jeito aqui. E aqui eu estou secando o cabelo dela. A dona do cabelo já sabe que mudou. Ela já sabe. Porque se fosse um cuidador de cabelo natural, se eu não tivesse feito o Botox, se ela não tivesse comprado o Botox, eu não estaria secando o cabelo dela dessa forma, tá? Eu estaria tendo outra pega nesse cabelo, porque a queixa número 1 dessa cliente era o volume. E aí eu precisei interpretar o nível de influência de textura, do porquê esse cabelo estava pegando em excesso de volume, e eu fui entender esse mix de textura que ela tem original, mas a influência do arquétipo da crespa nela. E quando eu falo sobre arquétipo, nesse estado é o comportamental mesmo. Então, entendendo que o cabelo crespo, ele primeiro vai para o alto, em alguns casos ele começa a cair depois de muito tempo, né? Cair para baixo, que eu digo, não é soltado o cabelo não. Eu sei que é muito comum você estar reclamando por causa dessa, digamos assim, é seu, né? É seu DNA que faz isso, né? Mistura ali todos os ingredientes dos teus ancestrais, nasceu você aí com um pouquinho de todos os cabelos, tá? É todas as onduladas que tem isso? Claro que não. É todas as cacheadas e todas as crespas que acontecem isso? Não. Mas é muito comum a pessoa que está se queixando e trazendo isso de eu gosto do meu cabelo molhado e detesto ele seco, é por causa da troca de arquétipo. Se isso não acontece com você, pode ser que você fale ao contrário. Por exemplo, nossa, eu prefiro meu cabelo seco, porque molhado ele é minguado. Você conseguiu ativar o lado luz do seu arquétipo. Por que eu estou afirmando que você ativou o seu lado luz? E eu não falaria só ao contrário. Porque você está feliz com o seu cabelo seco. Seu cabelo fica um período curto de tempo molhado. Então, se você gosta do seu cabelo seco, eu gosto do meu cabelo dos dois jeitos. Mas eu adoro o arquétipo dele seco. Então, eu sou uma mulher feliz. Eu não fico apegada, né, com necessidade do meu cabelo estar molhado. Eu tenho que ficar olhando no espelho, molhando para baixar, para controlar o meu cabelo. Porque se eu estivesse, ainda que eu tenho um cabelo nesse tamanho dentro de um arquétipo que promove um sentimento no inconsciente coletivo, que é o do cabelo grandão, sedutor, né? Se ele fosse loiro, seria sereia, mas como ele não é loiro, né? Enfim, sei lá o que as pessoas podem achar, mas eu sei que meu cabelo é lindo, meu cabelo é gato, maravilhoso. Botox, coloração, tratamento, especialista, autoelogio, reconhecimento, empoderamento. Esse cabelo é mimado. Ele tem que ser bonito, ele tem que reagir a isso, né? Ou só vai reagir a coisa ruim. Então, o que eu faço aqui? Eu identifico o estado emocional da cliente, porque eu sei que o arquétipo, ele vai ativar em você alguma coisa, emocionalmente falando, e a beleza vem de dentro. Então, quando você entra na linha de raciocínio do que você quer viver, aí você consegue encontrar a felicidade. Por isso que tem muita gente desistindo já para o alisamento. Por quê? Porque para a pessoa é o alisamento que deixa ela feliz. Ela ainda não conseguiu se resolver com a bagagem do passado e por isso que a gente não pode sair julgando todo mundo por aí. Porque as pessoas estão realmente tentando se entender e não tem esse nível de qualidade de informação
especialmente relacionada a cabelo natural. Então, se você ainda não deu like nesse vídeo, essa é a hora, né? Porque aí você ajuda o algoritmo a entender o valor que tem nesse conteúdo e ele vai entregar ele para outras pessoas também. Aqui, por exemplo, olha o cabelo dela seco. Sabe o que ela falou para mim? Denise, eu não conseguia jogar o meu cabelo. Eu não sei como jogar. Olha, gente, eu vou ter que fazer um curso para jogar o cabelo. Isso é muito comum acontecer com ondulado, porque nós somos primas das lisas e das cacheadas, né? Então está dentro do nosso arquétipo essa coisa de jogar o cabelo. Só que a gente não faz isso quando o cabelo é natural, porque a gente tem o medo da falta de controle, da falta de domínio. Porque se dentro do nosso inconsciente ele espera que o comportamento seja liso, dentro do nosso emocional, lá do nosso passado, por onde a gente ficou anos da nossa vida, ele espera que o nosso comportamento seja liso, mas na vida real ele é outro, a gente se priva de se tocar. E isso promove frustração. Então, o Botox, nesse caso, é um perfil de atendimento que vai revelar o potencial deste arquétipo. Gente, isso é um milagre. É um milagre. Olha, eu ensino isso em aula para as minhas cabeleireiras, viu? Porque mais importante do que você acertar na técnica é você saber conversar sobre esses benefícios sem prometer. É como uma revelação. Se você for me acompanhar lá no TikTok, no Instagram, você vai ver que eu não prometo, eu mostro, porque eu sou uma cientista, eu não sou vidente. Entendeu? Esse é o poder de um atendimento consciente com relação a uma transformação química. Porque o Botox, ele é uma ferramenta de trabalho. A gente não deve levar ele como uma super promessa, a gente deve levar ele como um entendimento, a ferramenta preciosa que vai promover essa revelação para a dona do cabelo. Entende? Então, se você é uma dessas mulheres que buscam esses tipos de atendimentos, eu atendo aqui no Rio de Janeiro, tá? Não sei exatamente quando esse vídeo vai chegar para você, não sei nem se vou estar no Rio de Janeiro, mas você vai saber onde me encontrar lá pelo Instagram ou pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, né? Geralmente eu vou deixar o link do Linktree para você ter acesso aí aos meus contatos, aos meus cursos, tirar dúvidas, tá bom? Mas, por favor, se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixa de dar o seu like, porque eu preciso saber se você gosta desse tema, se você vê a importância desse tema. Você é cliente, você está se sentindo sozinha, triste na sua jornada? Eu estou aqui como cabeleireira te explicando que você não precisa estar assim. Obviamente, eu não vou fazer a parte da psicologia do seu terapeuta, que é para quem você deveria pedir ajuda para cuidar da sua mente. Mas quando eu for cuidar do seu cabelo, eu não vou só me reduzir a técnica para a gente falar de comportamentos. Eu vou entender o seu estado emocional também e te mostrar na prática que muitas vezes quando você correlaciona um relacionamento ruim com a química, eu te provo que não é a química, tá bom? Ai, deu até uma alegria agora. Fez sentido para você? Curtiu o vídeo? Acho que ficou bem completo, né? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, porque de repente, né? Inclusive, isso vira um tema para um outro vídeo, tá bom? Aproveita e me diz aí o que você achou desse... Gente, esse cabelo tá incrível. Me segue também nas redes sociais, tá? Tô no Instagram, tô no TikTok e tudo Denise Pelosi. E se você quiser comprar o meu e-book, ele vai estar logo no link aqui, no primeiro. Já é o do meu e-book para você. Beijos.